E ainda para falar sobre esse assunto de sormia, a psicóloga Solange Dantas está aqui comigo. Seja muito bem-vinda novamente, Solange. Obrigada, Mar. Olha, é um problema grave, na verdade, a gente se olhar no espelho. Imagina só passar por essa situação, se olhar e nunca gostar da imagem que se vê, né? E isso tem aumentado muito, né, a autoestima das pessoas e a questão da vaidade, né, de querer, às vezes, buscar uma perfeição. E não existe perfeição, né? Então, quando você não está bem, a autoestima está baixa por alguma razão, é mais frequente a pessoa não se amar. E aí ela se olha distorcidamente, é como se você olhasse para o espelho e visse uma pessoa que não é você, que é assim que a pessoa se vê, totalmente deformada, só acha defeito, e aí ela, insatisfeita, busca sempre mudanças. Quando a pessoa tem condições, busca um especialista para fazer plásticas. E você começa a perceber que aquelas plásticas não têm fim. Termina de fazer uma, é um detalhe aqui, o exatamente, outro ali. é como se fosse uma roupa que eu vou comprar. Olha, eu fiz essa esse mês, o mês que vem eu vou fazer a outra. E a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. E nem os profissionais vão aceitar se aquilo não for necessário. Isso acaba gerando uma infelicidade muito grande para a pessoa, que não tendo acesso e não podendo mudar na marra, ela então busca regimes ou situações para que mude aquilo. E muitas acaba vezes chegando no extremo mesmo, como a questão da bulimia, como a Larissa citou na reportagem, né? A anorexia, porque nada mais é, a pessoa está magra já, né? Se olha no espelho, se sente gorda e daí começa a sofrer com isso. E ela vive em função do físico. Então, se comer um docinho a mais, ela tem que malhar, porque são tantas calorias. E hoje, com essa tecnologia, com a internet, com a facilidade, na hora tem acesso para saber, e aí acaba exagerando, às vezes, no exercício, numa alimentação errada, né? Buscando uma perfeição, acaba acabando com a saúde. E aí a gente vê depois pagarem o preço muito alto, porque aí vem doenças advindas do problema, que às vezes acaba forçando a engordar, porque às vezes tem que tomar algum tipo de medicação, que acaba por reter líquido, inchar a pessoa, e isso tudo vai fazendo da vida da pessoa um inferno, criando um transtorno muito sério, que precisa de ajuda, de tratamento especializado, porque pode levar até a pensamento suicida, porque a pessoa não se aceita, não conforma de estar daquela maneira, e aí, como ela se vê de uma forma que ela não gosta, ela prefere às vezes morrer do que ter que conviver com aquilo. Solange, é impressão minha ou as pessoas que sofrem desse distúrbio, dissormia, elas geralmente são pessoas lindas? Muitas são lindíssimas, mas a gente sabe também que muitas vezes as pessoas muito bonitas, elas trazem outro tipo de problema, né? Porque às vezes desde criança, a criança cresce, ai que criança linda, que maravilha, e a criança acaba tendo problema com isso. Por isso que tudo deve ser dosado, mesmo sendo muito bonito, a gente nunca deve ficar enaltecendo muito essa beleza, porque absurdamente a gente fala, mas como você está fazendo um elogio e você vai criar problema? Mas absurdamente é isso que acontece. Às vezes você fala muito da cor da criança, cor mais linda, queria ter essa cor, olha que neguinho, tomou um solzinho. A criança cresce e não pode nem olhar para o sol. Por quê? Porque ela se sente diferente das amigas, porque ninguém era como ela. E você fala, mas gente, a coisa mais linda, todo mundo queria ter a sua cor, todo mundo queria ter seu olho. Não, aquilo às vezes acaba trazendo consequências negativas. Então não devemos exagerar nos elogios para que as críticas não acabem sendo acentuadas. E o ser humano envelhece, né, Solange? Então, de repente, uma jovem muito linda aí, que foi modelo, atriz, né? Sucesso em rede social, a idade pega para todo mundo. Isso é outro né? problema. E tem que acompanhar, na verdade, a idade em questão de roupas, de postura, não é? E tem mulheres e homens que realmente não se aceitam, né? É muito difícil, né? Ninguém quer envelhecer. E hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor, as pessoas envelhecem. Você hoje olha um homem de 70 anos, ele está charmoso, ele está elegante. Antigamente as crianças, você olhava uma pessoa de 60, você falava, nossa, como é velho. Então isso mudou bastante, mas acontece que não tem como a gente impedir. O tempo passa para todo mundo, esse é o consolo, né? Nosso, eu vou envelhecer, mas o outro também vai. Só que tem pessoas que não aceitam de forma alguma, quando deveriam trabalhar mais o interior. A gente não deve envelhecer
por dentro, porque senão você fica ultrapassada no sentido de conviver com as pessoas, você fica aquela pessoa que não acompanha a evolução das coisas. Acompanhar a evolução não significa concordar com elas, mas a gente tem obrigação de se atualizar, de estar sempre interagindo para não ficar excluído. E tem pessoas que às vezes até numa certa futilidade só pensa na aparência. Sim. E isso não é legal, porque eu conheço pessoas que vão na academia 3 vezes ao dia. Aí, às vezes, acaba até disputando com o filho, com a filha, né? Olha, a mãe tem um corpo mais bonito do que o da filha. Isso é muito comum. Mas isso não pode subir a cabeça, achar que ela é igual à filha. Ela é a mãe, né? E tudo que é exagero acaba trazendo consequências negativas. Bom, uma pessoa que sofre, então, de disformia, ela precisa ter, claro, amor próprio. Como conquistar o amor próprio? Tem alguma receita, Solange? Olha, tem muita gente que tem o problema da disformia, mas nem sabe ou ainda não se manifestou. E são pessoas que, como muitas que a gente conhece, autoestima baixa, angústia, ansiedade, mas consegue às vezes camuflar. Eu costumo dizer que ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Então a pessoa tem que admitir que ela tem algum problema para poder buscar ajuda e orientação. Não tem cura. É uma coisa que, como a maior parte das doenças, as doenças têm controle. Quase nenhuma delas tem cura total. Então, a pessoa tem que primeiro entender, ou os familiares perceberem, que é outra coisa difícil, porque a pessoa que tem esse tipo de problema, ela se recusa a falar muito de alimentação, de problema, ela esconde na maior parte das vezes. Tem muitas meninas que só vão ser percebidas quando, de repente, a mãe pega trocando de roupa, tal. Por quê? Porque já ciente do que elas querem, que é emagrecer, elas usam e abusam de roupas bem largas, esses moletom, calça soltona, porque aí você não percebe. Se você usa roupa justa, começa a emagrecer, percebe que a calça está sobrando. Como a roupa é exageradamente larga, é mais difícil de se perceber. Então é estar sempre atento, procurar ter sempre o diálogo para saber como é que vai a vida, como é que estão as coisas, porque às vezes numa situação pequena, pode acabar acarretando um problema muito sério. Então, é trabalhar essa autoestima com amor, com diálogo, tentando direcionar. Existem tratamentos conforme o estágio do problema. Não é qualquer situação que precisa correr, procurar um psiquiatra. Mas existem situações em que começa a fugir do controle. Então, é importante que busque um profissional, um tratamento especializado. Por quê? Porque isso pode passar para outras doenças também sérias, como a disformia, como a anorexia, a bulimia. Então, começa achando, tá vendo tudo contrário daquilo que é. Aí, de repente, acha que não está resolvendo. Eu estou sem comer, não estou perdendo peso. Então, o pouco que eu como, eu preciso pôr para fora. Sim. E aí vai começando a entrar em outras patologias e que pode levar até a morte, quando não detectado a tempo e trabalhado e tratado adequadamente. Solange, eu comecei a entrevista falando sobre rede social. Eu acho que, na verdade, a internet vem para o bem, mas vem para o mal também nessa sociedade, né? E como o doutor falou na matéria com a Larissa Israel, é nítido isso. Muitas pessoas acompanham aí o mundo fitness, musas de academia e tudo mais, se espelham nessas pessoas, mas, gente, cada pessoa é uma, né? Não adianta você querer ser aquela que você está vendo em rede social e aquela que você está vendo em rede social não é ela também, porque existe Photoshop, existe filtro, a pele lá fica linda. Você mesmo na sua cidade, talvez já tenha acompanhado isso. Você vê uma pessoa na rede social, é linda, depois vai ver ao vivo e não é tudo aquilo. E é uma realidade. Então a gente tem que evitar, gente, a ficar olhando o perfil e querer ser aquela pessoa, porque você nunca vai conseguir. Deus fez cada ser de uma forma, não é mesmo? É, exato. Mas, vamos dizer assim, o padrão da mulher brasileira foi colocado atualmente como uma mulher magérrima, aquela coisa mesmo de manequim. Então, eu tenho pacientes lindíssimas, elegantes, com um corpo maravilhoso, e elas se acham acima do peso. Não, eu preciso perder 4 quilos, 5 quilos, porque eu vou participar de fotos e tal. Então, isso também contribui, né? Porque o desejo de ser manequim, de trabalhar com moda, tal, isso é grande nas meninas, né? Assim Sim. como para os meninos o futebol.
E aí elas têm aquele sonho e É acabam... moda, na verdade, né, Solange? Há pouco tempo tinha a moda da paniquete, né? De ser totalmente musculosa e daí as meninas iam enlouquecidas para academia, tomavam hormônios, muitas ainda tomam, né? Pode prejudicar inclusive a saúde, a voz e tudo mais, mas isso aí não importa. Quer ficar bonita, né? Prejudicando inclusive a saúde. Depois vem a moda de ser muito magra. Isso. Aí aquela que ia pra academia, não, agora eu vou secar, vou ficar magrinha. E essa de ser muito magra ainda mantém para manequim, né? Para as modelos e tal. Então, todas elas bonitas, elas querem ser modelo, elas querem fotografar. E aí a exigência do mercado é muito grande. Então é preciso que a gente esteja atento, porque a gente vê também muita vaidade, muitas mães que desde cedo estimulam as filhas a participarem dessas fotos, dessas coisas, e às vezes nem tem tanto desejo. E aí, naturalmente, pela força da profissão, elas acabam por querer perder peso ou falam que necessitam perder. E aí, para perder rapidamente, sem uma nutricionista acompanhando, sem um personal para fazer exercícios adequados e tal, você vê aquela loucura, como você disse, de 3, 4 vezes na academia, às vezes de noite. Você fala, mas ainda acordado, fazendo exercício, quer dizer, você sabe que aquilo não vai fazer bem, porque tudo que é demais é prejudicial. E com isso acabam muitas vezes não se alimentando adequadamente, né? Tem meninas que comem aí alface, tomate e passam o dia todo, porque se comer uma coisinha de nada, uma bolacha, tem que malhar não sei quanto tempo para eliminar, para queimar, e com isso às vezes acabam realmente, começam a ficar fracas, vem anemia, vem outras situações que são perigosas. Temos uma opinião aqui, o Rodrigo de Montemor, interior de São Paulo, ele diz, acho que um dos motivos que leva a pessoa a ficar insatisfeita com sua aparência é o bullying, porque muitas pessoas ficam falando da aparência das outras pessoas, né? E isso mexe com o seu psicológico. Isso aí principalmente na fase escolar, né? Quando a pessoa usa óculos, quando é mais gordinha realmente, né? Tem esse bullying principalmente na escola, né, Solange? Isso existe, mas sempre existiu esse tipo de coisas nas escolas. Então, a gente também não pode justificar tudo através do bullying, porque existem pessoas que realmente deveriam, entre aspas, né, teriam motivos, vamos dizer assim, para ter complexo e tal, e você vê que é extremamente bem resolvida, de bem com a vida, não está nem aí, se gosta, se ama, e não tem essa dificuldade toda. Então, na maioria das vezes, quando você percebe problema, é porque lá atrás já existe alguma dificuldade, a pessoa já tem alguma ansiedade, algum complexo, alguma coisa que não foi trabalhado e que aí acaba sendo mostrado mais para frente, durante a vida, numa situação como essa, por exemplo. Mas não é só, existe sim, lógico, às vezes aquela criança que na escola todo mundo tira sarro, goza, se o adulto não perceber para que isso seja corrigido e orientado, porque aí você conversa com a criança, mostra que quem está fazendo essa brincadeira é um estúpido ou uma estúpida, enfim, você mostra para a criança que ele tem o valor, que não é por causa daquele óculos ou daquele peso. Essa criança pode realmente com levar certeza, esse trauma se ela, pra vida. ela engole aquilo, é aquilo que a gente brinca e fala, está engolindo sapo, isso não é positivo. Lá na frente vai ter que pôr para fora de alguma forma. E na maioria das vezes acaba pondo em forma de doença, né?